Num vídeo anterior explicámos o que é o cyberbullying e as características que o distinguem do bullying tradicional. Se estiverem interessados em ver esse vídeo, cliquem aqui em cima. É realmente importante estarmos informados acerca desta forma de violência e sabermos o que o cyberbullying significa e as suas consequências para as vítimas. Só dessa forma conseguiremos lidar com situações deste género de uma forma mais eficaz. Mas o melhor é mesmo tentar prevenir o cyberbullying. E apesar de nem sempre ser possível evitar estas situações de violência, há sempre algumas medidas e atitudes que podemos e devemos praticar online. Deixamos então várias dicas, umas podem ser aplicadas pelos pais e outras são destinadas aos próprios jovens. Quanto aos pais, é importante estar informado acerca dos perigos que existem na internet e em divulgar certos tipos de informação pessoal e fotografias. Devem partilhar essa informação com os filhos e até podem dar alguns exemplos concretos. Infelizmente é fácil encontrar na internet casos de cyberbullying, alguns deles com desfechos bastante graves. Negociar regras na utilização da internet. Até porque as regras devem existir em todos os aspectos relacionados com a educação e o uso da internet não deve ser diferente. Por exemplo, devem ser estabelecidas as horas e períodos em que podem navegar na internet ou colocar os computadores, tablets e outros aparelhos para serem usados em lugares comuns. Patchin e Induja, dois psicólogos americanos, têm feito um trabalho excelente em termos de investigação e divulgação do cyberbullying e criaram o Cyberbullying Research Center. Deixamos o link na descrição para quem estiver interessado em aprofundar mais este tema. Nas suas apresentações, eles referem frequentemente algumas dicas que ajudam os jovens a prevenir situações de cyberbullying. Uma delas já referimos, que é a importância de se estar informado e de se compreender o que é o cyberbullying. Só dessa forma conseguimos perceber, por exemplo, se estamos a ser vítimas ou a agredir alguém. Proteger as passwords. Também é aconselhável mudá-las regularmente, especialmente se alguém as descobrir. Não partilhar informação pessoal e manter os perfis privados. Uma dica importante pode ser pesquisarmos pelo nosso nome no Google, ver o que aparece em termos de informações pessoais e que fotos surgem no domínio público. Fazer logout das nossas contas, sobretudo quando nos afastamos do computador ou quando estamos a usar os computadores da escola ou faculdade. Por mais incrível que pareça, há sempre alguém que se esquece de fazer isto. Muito cuidado a publicar ou enviar a alguém fotos em poses sexy. A regra deve ser nunca partilhar nada que não gostássemos que os nossos pais ou avós vissem. Aliás, é importante pensar antes de publicar e partilhar qualquer tipo de informação. Tudo o que fazemos e publicamos irá condicionar a forma como os outros nos veem. Não abrir mensagens ou e-mails de pessoas que não conhecemos ou de pessoas que sabemos que gostam de praticar cyberbullying e mandar mensagens ameaçadoras ou a insultar. Simplesmente devemos apagar as mensagens sem ler, até porque as mesmas podem conter vírus, por exemplo. Por último, é importante termos consciência que retaliar, ou seja, fazer o mesmo, também é praticar cyberbullying. Essa não é a melhor forma de resolver estas situações. O melhor mesmo é pedir ajuda, por exemplo, aos pais ou a algum familiar ou adulto em quem se tenha confiança. E como devem proceder os pais nestas situações? Devem guardar as mensagens, posts, e-mails, ajudar a mudar passwords, e-mail ou número de telemóvel, bloquear a pessoa ou pessoas e reportar o abuso nas próprias plataformas das redes sociais, por exemplo, informar as entidades competentes, nomeadamente a polícia, que cada vez mais tem consciência destas situações, e comunicar também na escola.